Essência diletante. Contos e outros pontos. O cemitério das crianças abandonadas, por Kelda Cruel. Narração: Fernanda Miranda. Foi um pouco antes de sairmos para almoçar que senti, antes delas chegarem no restaurante, lindas vestidas de preto, como quem vai a um funeral, mas era só um almoço entre bruxas. A dor de cabeça me atingiu com força. Tanta força que corri para o banheiro. Algo estava errado, algo na minha floresta. Alguém havia rompido o elo de proteção conjurado. Alguém invadiu o círculo de pedras e cristais. Alguém tocou no meu altar. Meu local sagrado foi profanado. Fiquei sem reação. Não senti o sabor da comida durante o almoço. Aquela massa penne com molho rosé deveria estar deliciosa. Não pude me deliciar. Na minha mente ficava apenas o alerta de que alguém entrou onde não deveria. Alguém achou algo que não estava à vista das pessoas normais. Ninguém normal andaria até a Figueira das Cordas. Ninguém normal conseguiria ver meu altar, ver as pedras, as ervas e os cristais formando o círculo mágico. Ninguém normal encontraria, apenas pessoas anormais ou coisas que não são pessoas. Me lembro das conversas durante o almoço, das designações do que cada uma faria no ritual de amanhã à noite. Tomilho, alguém pediu. Levantei os olhos do prato e tentei memorizar de quem era o pedido. Tomilho, erva utilizada para feitiços de intuição e sonhos proféticos. Tia Diana, minha bruxa má, talvez queira aprimorar seu dom de clarividência. Não há lojas que vendam essa erva em cachoeira enfeitiçada, mas eu tenho. No meu local sagrado, tenho essa e diversas outras ervas. Alguém esteve lá, e só há uma maneira de descobrir. Preciso acordar o vigia. Sheila me beijou na saída do restaurante, sem dar importância às demais pessoas, como se duas mulheres trocando um beijo demorado fosse algo que não é feito às escondidas, com medo, como se fosse algo típico. Eu sorri no final, ela acariciou meus cabelos, os dela estavam com o cheiro do meu shampoo. Suas roupas pretas realçavam o azul de seus olhos e dos seus cabelos. Sheila entrou no carro e foi embora. Eu ainda tinha mais algumas horas no hotel. O dia chuvoso e frio foi longo na minha sala. A dor de cabeça também me acompanhou durante a tarde, me arrastando diversas vezes para o banheiro, me lembrando que a Floresta Maldita tinha recebido visitantes mais atípicos do que os turistas. A dor só passaria quando colocasse os pés lá. Era assim que desligava o alarme, que cravava agulhas no meu cérebro, responsável por eu colocar para fora tudo o que eu não venho comendo. Pela janela da minha sala, observo os pinheiros balançando com um vento forte, verdes durante o ano todo. A árvore do Iule, solstício de inverno. Foi deste ritual das bruxas que copiaram o Natal. Foi no Natal que começaram a deixar as crianças na Floresta Maldita.
Elas não usavam os galhos dos pinheiros, usavam os galhos das figueiras, mais fáceis de escalar, galhos mais grossos e resistentes ao peso de uma criança. Alguns morriam da doença, outros morriam enforcados. Poucos sobreviveram. Os pobres não tinham dinheiro para tratar a tuberculose. Os ricos tinham dinheiro, mas não havia cura. O contágio espalhava a doença pela família, na escola, na missa de domingo, na cidade. A decisão foi difícil, mas rápida. Às 18h09, chuva, vento, frio. Uma floresta lamacenta para visitar, mas antes preciso acordar ele, aquele que toma conta dela quando não estou por perto. Capa de chuva para proteger o corpo todo. Um guarda-chuva não daria conta. Botas de borracha para andar no barro. Pentagrama para acordar os mortos. Tenho o necessário. O taxista não corre, ainda mais devagar que o normal. É necessário ter cuidado nessas curvas. O asfalto molhado exige o dobro da concentração. O local para onde vou exige um motorista que não faça perguntas. E esse parece entender o significado da palavra privacidade. Não questionou o que vou fazer lá. Não puxou nenhum tipo de assunto aleatório para me confortar. Conversar com um estranho em um ambiente claustrofóbico, como o banco de trás de um carro, já me causa desconforto demais. Aos poucos, as casas vão desaparecendo e a paisagem passa a ser de árvores e áreas com mata densa. Os postes de iluminação pública vão ficando para trás. Os faróis do carro iluminam a estrada. Antes era de asfalto. Agora a lama respinga nos vidros. O motorista fica visivelmente irritado. Não sei se com o lugar, com a lama ou o receio do carro atolar. Ele diminui a velocidade na medida em que nos aproximamos do destino. Dobramos na rua do cemitério abandonado. De um lado a floresta maldita, com suas árvores balançando com o vento. Do outro lado da rua, os túmulos entre as árvores com seus mortos e suas covas abertas por ladrões. A água é generosa, fina, daquelas que vão durar a noite toda. O homem observa pelo retrovisor enquanto coloca a capa de chuva e calça as botas de borracha, sem retirar meu all-star azul. O carro para. Quanto deu? Eu pergunto. Ele aponta o dedo indicador para o taxímetro sem tirar as mãos do volante. O aparelho indica 56 pilas. Lhe entrego 60. Pode ficar com o troco. Desço do táxi, que arranca logo após eu fechar a porta. Já eram 18h47. A chuva não dá trégua. Aos poucos, o anoitecer toma conta do céu cinza. Observa a floresta maldita do outro lado da rua. 3 quilômetros me separam de Sheila. É só atravessar 3.000 metros pela floresta que chego em frente à minha casa. 3.000 metros e posso sair da chuva fria para tomar um banho quente. Daqui a alguns minutos. É só aguentar um pouco mais de chuva. Antes preciso entrar de uma vez nesse cemitério.
e acordar alguém que tirou a própria vida. Descanso das Crianças Amadas era o nome oficial do cemitério das crianças abandonadas. Toda cidade tem sua história assombrada. Aquela que todos querem que fique esquecida e que os mais velhos insistem em contar, justamente para não cair no esquecimento. Nas décadas de 1920 e 1930, quando alguém apresentava os sintomas de tuberculose, era levado para ser tratado fora da cidade, para que a doença não contagiasse outros membros da família. Após um período de tratamento, caso a enfermidade persistisse, a pessoa ficava jogada à sorte. As famílias abandonavam seus doentes na floresta maldita para morrerem sozinhos, talvez pela tristeza, pela dor do abandono, pela morte iminente. Os que ainda tinham forças chegavam à figueira, preparavam suas cordas, prendiam o laço no pescoço, subiam na árvore, caminhavam pelo galho grosso e pulavam. As cordas eram deixadas ali para os que viessem depois. 2 vezes ao ano, funcionários da prefeitura recolhiam e enterravam os corpos. Os antigos moradores da cidade intercederam junto ao padre e ao prefeito para que fizessem um cemitério com um propósito diferente. Os moradores não queriam que aqueles capazes de tirar a própria vida fossem sepultados no mesmo local daqueles que haviam morrido com a devida extrema-unção e, automaticamente, o perdão de seus pecados. Sepultar seus entes queridos como pecadores capazes de tal abominação soava como uma blasfêmia. Como almas bondosas e arrependidas poderiam descansar ao lado de almas atormentadas, destinadas a queimar e sofrer no fogo infinito do inferno, por serem assassinos de si mesmos. Não, as boas almas não descansariam em paz. Os tuberculosos, capazes de tal ato, deveriam ter seu próprio local de tormento infindável. Então, foi decidido que eles apodreceriam em um local exclusivo. Aproveitando que os corpos já estavam na floresta, as autoridades simplesmente a dividiram ao meio, construindo uma rua. Inventaram um nome, fizeram um letreiro, um portão e pronto. Bastava carregar os corpos por 1 quilômetro e tinham um cemitério digno daquelas almas que provocavam suas próprias mortes. Agora, aqui estou, lendo os nomes nas lápides, tentando encontrar a sepultura de um dos garotos que se enforcaram na figueira das cordas. Mas esse não é um cemitério convencional. Antes de ser um cemitério, é uma floresta. A cidade não investiria muito dinheiro preparando o lugar, abrindo espaço no terreno, mantendo a grama parada e o local vigiado. Os pobres abandonados que haviam sucumbido à morte por suas próprias mãos foram todos enterrados próximos às árvores. Não há caminhos propriamente ditos. Aqui é necessário andar devagar, cuidando para não cair em alguma cova aberta. Prestar atenção no chão lamacento e nos ossos deixados pelo terreno. É imprescindível para não acabar com um pé quebrado ou joelho torcido. Alguns saqueadores mais sádicos
Pregaram esqueletos nas árvores próximas às sepulturas. Isso dá um tom sombrio e assustador ao local. Nem mesmo os que não têm onde dormir ousam vir aqui. Nem os drogados. Este local é o que é, um cemitério abandonado. Antônio Forlanini, nascido em 1914, falecimento 1924. A sepultura foi profanada. Crianças eram sepultadas com seus brinquedos e, às vezes, alguma joia de ouro, uma corrente ou até mesmo uma moeda, como era a tradição na época. Um resquício de caixão deixa à mostra o pequeno esqueleto. As roupas podres, não há sapatos, não há foto na lápide, só há o símbolo dos que tiveram a corda como destino final, o desenho de uma figueira. Nessas horas gostaria de ter o dom da Azul, da minha Sheila. Bastaria um pouco de adrenalina e conseguiria contatar essa alma. Não queria fazer essa troca, não trouxe o pêndulo. Foi a minha mãe que me deu esse pentagrama. Droga, tenho que fazer essa dor de cabeça parar. Espero que com esse amuleto consiga te acordar, pequeno Antônio. Me posiciono ao lado da lápide, ajoelhando no chão lamacento. A chuva parece ter diminuído, mas é só a copa das árvores amenizando a queda d'água. O cheiro de terra molhada e o vento frio me fazem tremer. O medo dá arrepios. Tiro o pentagrama do pescoço, segurando-o com minha mão de poder. Ergo o amuleto em frente à lápide. Respiro fundo. Fecho os olhos para aumentar a percepção. Certo, é agora. Bambino che dorme, bambino impiccato. Se chiamo dal fico per camminare senza la corda. Criança adormecida, criança enforcada, eu te chamo da figueira para andar sem a corda. Bambino che dorme, bambino impiccato, ti chiamo dal fico per camminare senza la corda. 20h03. Pensei que demoraria mais para atravessar a floresta devido ao escuro, a chuva, o cansaço de invocar uma alma tão sofrida e fazê-la me mostrar o que viu. Fico um momento parada na saída da floresta, observando minha casa de longe. Solto um sorriso espontâneo, pensando que lá dentro está alguém em quem confio. Confiável. Alguém que amo. Todos temos nossos segredos, nossos desejos e vontades. Atravesso a rua deserta. A chuva faz com que todos fiquem trancados em suas casas. Cheiro de terra molhada misturada com a fumaça das lareiras toma o ambiente. Parado em frente à porta, sinto o cheiro de incenso de jasmim. Toco meu peito no local onde havia um pentagrama antes. Não há mais. Assim como a dor de cabeça desapareceu. Fico triste. Minha Azul deve estar meditando. Ela está me esperando? O que eu estou esperando? Ouço a chave girar pela terceira vez. Ela abre a porta sem eu bater. Me observa com os olhos azuis assustados. Eu sorrio. Descalço as botas de borracha e tiro a capa que me protegeu da chuva. Onde tu estava? Eu liguei para o teu celular.
tocava até cair na caixa de mensagem. Sinto o temor genuíno da preocupação na voz de Sheila, o abraço apertado, sem importar as partes molhadas de minha roupa. Ela realmente estava preocupada. Eu realmente esqueci que telefones celulares existem. Eu me desliguei enquanto caminhava à noite na floresta durante uma tempestade. Saudações, diletantes. Então, hoje nós tivemos mais um conto que, na verdade, é um capítulo cedido a nós pela autora Kelda Cruel. É um capítulo integrante do livro dela, recém-lançado na Amazon, Izebás, Lua Crescente. É uma história que, de fato, narra a vida e a lenda de bruxas que vivem em Coven. Se passa no Rio Grande do Sul, inclusive de onde a autora é, né? Contudo, é uma localidade fictícia, apesar de baseada de fato em localidades que existem naquela região. E, de fato, é uma daquelas histórias que não tratam a bruxaria daquela maneira que por outras vezes eu já critiquei, até mesmo aqui no canal, como algo ligado a demônios do cristianismo ou algo infantilizado. Não, aqui nós vemos a bruxaria tratada de fato com foco no paganismo, apesar de muita coisa nas partes sobrenaturais da história serem, claro, um tanto quanto aumentadas, um tanto quanto fantasiadas, mas isso obviamente faz parte de uma história com um enredo fantástico. Contudo, apesar de ser um enredo fantástico, ela tem grandes bases de fato no que a bruxaria é na vida real, principalmente com relação à convivência do Coven, com relação a como elas dividem tarefas entre elas, das vivências delas a nível pessoal, enfim. Fora que, de fato, coloca as bruxas em ênfase, traz as bruxas protagonistas como donas de sua própria história. E devo acrescentar que é um romance bem inclusivo, né? Como foi percebido nesse conto narrado aqui. Nós temos casais, ou pelo menos um casal até o presente momento, que eu não vou dar muito spoiler do resto da história, do resto do livro. Nós temos um casal lésbico, nós temos uma personagem que é deficiente auditiva, enfim. Há uma preocupação em incluir uma certa diversidade nos personagens e nas personagens também, obviamente. Só que sem que isso pareça forçado ou sem que isso pareça que essas personagens estão sendo postas ali só para ser inclusivo, que às vezes é o que alguns livros fazem. É feito de uma maneira natural, é feito de uma maneira que de fato essas personagens estão introduzidas na história, e a maneira como elas são apresentadas e mostradas também é bem relevante. No mais, eu não vou dar muito spoiler, né? Como eu já citei, nem todo mundo deixa de se importar com esse tipo de coisa, então eu vou respeitar as pessoas que não gostam de spoilers e eu vou deixar a indicação aqui para vocês procurarem um livro da Kelda lá na Amazon. Kelda Cruel, o nome da autora.
que inclusive tem mais um conto narrado aqui no canal, o conto Sepultura. É só procurar aqui nos vídeos do canal que vocês encontram. É tão bom quanto essas bruxas, que a história delas de fato é um prato cheio para quem gosta de histórias fantásticas, histórias místicas, histórias de bruxas, assim, bem atualizado, bem se passando nos dias de hoje, enfim. Sonhos terríveis e pesadelos inspiradores.